Olá, meu amigo, minha amiga internauta, mais um programa, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, dos profissionais que fazem a grande diferença, e hoje não vai ser diferente, mais um profissional de extremo gabarito, com muito orgulho que daqui a pouquinho a gente vai abordar mais sobre o assunto e apresentar com toda a amplitude o convidado que está aqui conosco, orgulhosamente aqui para ser nosso entrevistado. Olá, Edinho. Fala, Mazinho, olá, nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, um ano de programa, né? Primeiro programa do ano 2023, desejar um excelente ano a todos, que você continue aí conosco, compartilhando, comentando, nos seguindo, sugerindo convidados e conteúdo para você. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. Etiquetas Dala, rótulos, ribbons, suprimentos impressos em geral. Sigam eles no Instagram, @etiquetasdala. Também está conosco a imobiliária Melhores Imóveis, né? Pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. E também a Ótica Conforto Visual. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Olá, Sheila. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um episódio e siga também as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, no Topo Podcast, e você assiste lá no YouTube com o canal de vídeo no Topo Podcast ou pode ouvir em qualquer plataforma de áudio. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, poderia ser, menos especial, abriu o ano de 2023, meu querido amigo, profissional competentíssimo, professor, diretor da querida escola Hermann Ramann, lá na Nova Esperança, nossa querida Toca da Onça, Alcione Pertilli, esse sobrenome que é italiano, né? Pertilli, Seja italiano. muito bem-vindo, querido amigo. Obrigado, um bom ano aí para nós, né? Edinho, Sheila, Eliomar, obrigado pelo convite. Como é que está a nossa querida escola? Tentar repassar o chão de escola mesmo, né? A gente repassar algumas coisas, assim, um conhecimento, tirar alguma dúvida da realidade lá, da né? escola. Agora, em fevereiro, agora 2023, completou 10 anos. Vai 10 completar anos 10 à anos frente, da direção, né? Da direção, Sempre avalizado pela comunidade, né? Sempre muito reconhecido. Cada eleição lá é o Alcione diretor. É o Alcione, sempre muita amizade, muito trabalho, né? A gente colhe o resultado de muito trabalho, né? De realmente construir uma escola e trabalhar pela educação de verdade, né? Quantos anos já de professor, Alcione? 18 anos. 18 né? anos. Também na rede privada, né? No início, tive uma passagem pela rede privada. 16 escolas entre Blumenau e Gaspar, município de Gaspar. Como professor, né? Na área profissional de educação física. E agora, fechando o 10º ano na gestão da escola Hermann Ramann. E como é que foi você pensar em ser diretor na ocasião? A senhora está então professor de sala de aula, poxa, vou largar minhas aulas, vou entrar literalmente no outro desafio. Como é que foi isso? Primeiro, quando eu me tornei professor, a gente já tinha assim, imaginado que tinha chego no auge, né? Eu sempre realmente eu quis ser professor, ter a proximidade com as crianças, né, com os jovens e tal. Quando surgiu o convite então para trabalhar na gestão, primeira coisa que eu falei é que deveriam procurar uma pessoa que de repente tivesse um conhecimento, um preparo para aquilo, né? Mas se não encontrassem outra pessoa, eu aceitaria o desafio, né? E grande desafio, né? Sem Você dúvida. partir de sala de aula para ir para a gestão. Sem dúvida. Mas deu mais certo do que eu imaginava. Deu tudo muito certo. Achas que lá atrás foi o momento certo? Foi realmente na etapa da tua vida correta? Foi. A gente tinha uma energia muito grande, né? Para ainda estudar muito, né? Ler muito e encarar, porque não foi fácil. Facilidade Sim. Zero, né? Eu até digo que até hoje não tem facilidade, é tudo muito difícil. Você tem que ser muito corajoso, tem que querer estudar continuamente, tem que encarar desafios de todas as formas, né? Desde lidar com os pais, lidar com alunos, os professores, né?
as parcerias, é muito difícil. E a saudade da sala de aula existe? Existe, só que assim, na gestão eu posso... isso acontece. Às vezes, se eu tiver um tempo, eu vou ir lá, até mesmo na falta de um professor, eu vou assumir alguma turma, eu vou trabalhar com eles. Isso sempre ocorreu, porque é a forma da gente se aproximar dos alunos também, né? Tá conversando com eles se aproximarem de você, eles terem contato contigo. Não dá para você se afastar totalmente, não. Edinho, você que sempre gostou muito da educação física, Alcione aí, ó, professor de educação física. Pouca gente sabe, mas seria a profissão que eu seguiria antes de conhecer a administração, pela paixão do esporte. Alcione, mas deixa eu te perguntar, aqui nós temos muito que acontece de o empreendedor ele trabalhar sozinho. Então, digamos que seja um professor. E com o tempo ele descobre que ele pode potencializar isso. Então ele vai virar um dono de um negócio e vai contratar alguém. Você virou um dono de um negócio, né? Você é o dono do colégio, você gere o colégio. Como é que foi isso? Essa mudança de ser a sua gestão da sua aula para gerir a aula de todos? Quanto a professor, eu já era bem audacioso. Eu tive um evento esportivo, futsal, era um evento social de futsal na cidade de Blumenau. 4 anos a gente chegou a fazer o evento. No último ano, eu tive 87 equipes participando. Né? Então, já tinha isso do empreendedor, do desafiador dentro. Né? E para a gestão, realmente é assim, você está trabalhando, sim, no negócio, né? Que você tem que estimular outras pessoas. Eu tenho que encorajar as outras pessoas, tenho que encorajar os pais, né? Tenho que tentar trabalhar os pais para serem melhores pais, melhores mães, né? Tenho que, sim, promover o meu professor, trabalhar o professor, para o professor ter aquele anseio de ser melhor, né? de acreditar que ele tem uma missão muito grande, né? Que vale a pena ser professor, que ele escolheu a profissão correta, né? Dar tranquilidade para ele trabalhar. E é claro que daí para os nossos alunos, né? O resultado de tudo isso tem que ser pensado para os alunos. E se trabalhar com eles, trabalhar de uma forma que as crianças, os alunos, eles também se tornem adultos com essa coragem, com a vontade de ser empreendedor, com a vontade de desafiar, não só aceitar, né, as coisas como são, de tentar mudar, de ser diferente, sabe? Então, realmente, assim, há um mistério nisso tudo. Você partir da vida professor, né, e você trabalhava praticamente para mim, e, de repente, você ter que lidar com um monte de pessoas que você tem que fazer com que elas acreditem naquilo, né? Eu acho que a grande mudança da chave é na motivação, né? Porque você se automotiva a partir do momento que você é professor, né? Você busca ali o melhor e tal. A partir do momento que você vira diretor, você tem que motivar a sua equipe. Então, é um grande aprendizado mesmo, né? E trazendo para o mundo dos negócios, isso acontece no dia a dia. Com o cara que tem um salão de beleza e começa a contratar os primeiros cabeleireiros, enfim. Sim. Ele tem que manter a equipe enganjada e motivada para atender o cliente. A escola, assim, se a gente pegar... Primeiro, a gente tem que ser apaixonado por aquilo que faz, né? Sim, tem que amar muito, de fato, ser professor, que a gente nunca vai deixar de ser, e tem que amar muito o desafio, tem que amar muito a escola e a comunidade. Mas não é só os professores. A gente tem que começar lá com o pessoal da cozinha. Verdade. Sabe? Nós temos duas merendeiras, né? Você já tem que chegar e ter todo um trabalho com elas. Delas gostarem de estar lá, delas serem apaixonadas por estar lá, delas se comoverem com os outros, né? Com as outras pessoas, com os outros professores, com os colegas de trabalho, com os alunos. Depois, o pessoal da limpeza. Sabe? Você tem que ter um trabalho com eles, de valorização, sem dúvida, de trabalhar a mente deles, né? Daí você vai para os alunos, daí você vai para os professores, daí você vai para a comunidade. E sim, tentar fazer com que todos, né, olhem para o futuro, olhem para uma direção boa, né, acreditem
que eles acreditem em si mesmos, no seu potencial. Porque não tem como, cara, a gente pensar em ter resultado para a criança se a gente não trabalhar a tia lá da cozinha. Verdade. Se a gente não trabalhar a tia lá da limpeza. Se a gente tratar o professor com dignidade, né, se preocupar com o professor, trabalhar para ter ferramentas para que ele consiga exercer o melhor trabalho, sabe? Trabalhar os pais, sabe? Trabalhar esse ambiente de escola. Opa, você fazendo isso, você começa a ter melhores resultados no ambiente para as crianças. Entendeu? Ô, Sônia, Então, mas quando você larga a sala de aula, que você realmente está eleito diretor, assume como diretor, qual a surpresa que você teve assim que mais te chamou a atenção, seja negativa ou positivamente? Porque uma coisa é você almejar aquela função e te preparar para ela, beleza. Outra coisa é você estar na função, agora é contigo. E aí você começa a conhecer ela pelo completo, realmente o todo. O que mais te chamou a atenção? O que te marcou que lá atrás, hoje você poderia dizer, olha, isso aqui para mim eu não imaginava? eu vou comentar um fato positivo, Leomar, e um negativo. Tá? Eu vou negativo primeiro. Logicamente que existe a questão da burocracia, né? Mas eu não imaginava que seria do nível que é, sabe? Nós realmente temos um país muito burocrata, muito sistemático, muito difícil, né? A burocracia parece que está acima de tudo, né? A gente deveria se preocupar com o ambiente de escola, com qualidade de educação. Por vezes, isso não é considerado. O ambiente de escola, se os professores gostam de trabalhar, se eles têm uma saúde mental para trabalhar, se os alunos gostam da escola, se sentem seguros lá, felizes, parece que isso não é importante. O importante é você entregar planilhas, documentos, mesmo que você tenha que trabalhar à noite, virar à noite, que às vezes as pessoas não imaginam isso. A gente tem que virar à noite para conseguir terminar uma prestação de contas, né? A gente tem que trabalhar à noite até 10 horas da noite, às vezes ir num sábado, num domingo, preparar a documentação e entregar a prestação de contas. Quando o sistema não cai, fica fora do ar, né? Exatamente. Tem as dificuldades, né, da tecnologia, que, queira ou não, ajuda, mas também, né, atrapalha. Então, essa parte burocrática te emperra e ela te atrasa para tu cuidar de outras questões da escola, né? Então, esse é o lado negativo. Não imaginavas que tinha tanta burocracia. Não. E eu Perfeito. penso que deveria ter alguém na escola para auxiliar ou fazer somente esse trabalho burocrático, para você conseguir cuidar do restante, né? Então, essa foi a parte assim que, de certa forma, te decepciona. Mas me permite até dar um gancho. É importante destacar o que ele está colocando, vocês terem uma ideia, o déficit de pessoas para auxiliar é tão grande que o que ele está colocando aqui é o dono da empresa, então, pegando o teu exemplo, Edinho, uma empresa, vamos lá, não é qualquer empresa, já é uma empresa no mínimo de médio porte, onde, literalmente, o dono da empresa tem que parar todas as atividades que ele está fazendo enquanto o dono da empresa, que cabe a ele, única e exclusivamente, para fazer uma situação que um agente administrativo ou um auxiliar de escritório, não é nenhum demérito aqui que eu estou colocando, mas é basicamente impossível para ele ter que fazer isso. E é o que acaba acontecendo. Ele vai ter que ir lá ficar abastecendo o sistema, porque ele não tem quem o faça, a não ser ele próprio. Se o prazo acabar, ele vai perder o recurso, e aí sim a escola vai ser penalizada. Então, ele abre mão daquilo que seria fundamental para ele enquanto diretor, para poder fazer uma outra ponta, porque senão o prejuízo vai ser ainda maior. Pior do que perder o recurso, talvez, é ter que responder um processo administrativo porque não entrega a prestação de contas no prazo. Isso né? aí. Então, assim, essa parte burocrática que eu vejo que é importante, mas deveria ter um apoio maior. Isso né? aí. Agora, a felicidade, tudo de certa forma, tu ganha poder. Né? E talvez tenham pessoas que usam o poder para uma forma errada. Mas a gente, no meu caso, ter o poder para defender as crianças, para brigar por coisas pelos meus alunos,
né? Passa a ser a voz da escola, né? A gente, assim, a comunidade com o tempo te procurar. Vira referência. Desde uma briga de vizinho, para você ir lá tentar ajudar, né? Alguém doente, eles vão te procurar na escola. Passando por qualquer tipo de dificuldade, eles vão te procurar na escola. Os alunos, as crianças confiarem em ti, tá? Te encontrar em algum lugar, o diretor, já correr para perto de você. Então, assim, esse sentimento de poder, mas não no sentido de uma dominação negativa, mas sim positiva, sabe? De você poder realmente... talvez eles não tenham força para algumas coisas. Sim, e você passa a ser referência. Mas a gente tem. Exato. Entendeu? A gente tem força para brigar por eles. Exato. Para defendê-los, né? Defendê-los, muitas vezes, até mesmo da família. Sim. Sabe? Defendê-los de outros problemas. Existem realidades difíceis, né? Difíceis, né? Até colocar assim, a gente trabalhou em muitas escolas, né? 4 anos na rede privada, né? Sim. Mas hoje nós trabalhamos numa escola de uma comunidade, sabe? Com todas as suas dificuldades, Sim, né? sim. Então, assim, a gente vive uma realidade muito crua, Sim. sabe? Então, a parte positiva de tudo isso é ter um pouco de poder para trabalhar pela comunidade, Sim. para as crianças. Talvez por falta de força, por questão econômica, Sim. talvez eles não teriam voz. A partir da gente, eles passam a ter voz, Sim, entendeu? Porque a sem gente dúvida. trabalha por eles. Sem dúvida. Eu já queria até te começar, Edinho, para tu entender. A importância do Alcione estar aqui é fundamental. Ele realmente... Eu falei para ele, e falo aqui, deixo abertamente no ar registrado, quando eu pensei na questão de escola, a primeira pessoa que veio na cabeça, veio você. Bom. O Alcione é direto, ele não tem rodeio, ele às vezes é tido até como uma pessoa truculenta. Por quê? Porque ele fala o que tem para falar, ele realmente vai a fundo. E eu me lembro muito uma coisa, quando eu estava como gerente regional de educação, você me falou uma coisa que me marcou muito. Eu queria até... Vai tocar nesse assunto, o Edinho vai gostar. Lembra que você falava para mim assim, Eliomar, a escola era totalmente fechada, as crianças não podiam jogar bola no final de semana, eles pulavam o portão, pulavam o muro, iam lá, jogavam bola. A cerca estourada. Isso, a cerca estourada, acabavam depredando a escola. Como é que tu acabou com isso? Como é que funcionou? Como é que isso funciona? Escuta só o que ele vai falar, por favor. Bom, a Havia escola... vários conflitos. Muito. Tem gente que ele imagina que a escola tem que estar lá durante a semana, trabalhar a aula e chegou o horário, fechar tudo, trancar e ninguém mais pode pôr a mão. Que é um absurdo. E é assim que preconiza o Estado. É assim. Desperdício de dinheiro público. Sem dúvida. Né? Toda aquela estrutura fechada num final de semana. Numa comunidade, por exemplo, no Nova Esperança, um terreno totalmente acidentado na maioria das casas, né? Uma geografia difícil. Sim, né? sofreu tanto com a tragédia em 2008, Exatamente. não à toa, né? Daí o terreno da escola, o terreno mais bonito do bairro, toda aquela estrutura e você trancar. Então, Ginásio de esportes lá dentro. então, as pessoas, às vezes, naquele sentimento de posse, quem trabalhava na escola, de repente, é meu, aqui, é eu que mando, né, e tal. Então, sempre iria dificultar alguém de utilizar o espaço, né? Então, assim, o portão estava trancado com cadeado, mas tinha buracos tão grandes nas telas do fundo da escola e na lateral que você nem precisava se curvar para entrar. Então, a escola estava fechada. E a depredação existia, né? Então, desde 2013, nós começamos, em fevereiro de 2013, um processo de, sim, abrir a escola, né? Desde que tem alguém que é responsável, que se identifique, que converse comigo, ele vai receber a chave. Nós temos várias pessoas da comunidade que ele tem a chave, tá? Não interessa o nível econômico da pessoa. Não interessa, né? A gente tem pessoas de todos os níveis que eles vão ter a chave. E desde que eles estejam em um grupo organizado, que eles respeitem as normas, a lei, né? A legislação, eles usufruem lá do espaço da escola, sabe? Consertamos todos os buracos das cercas, né?
Não tem mais ninguém que precisa pular o muro. Não precisa mais estourar a tela para entrar. É só pedir a chave para o diretor vai entregar a chave. Nós temos exemplos espetaculares, assim, sabe? A gente nunca vai encontrar uma bituca de cigarro pelo chão da escola ou dentro do ginásio. Que antes era comum, quando estourava a cerca, né? Depredação, zero. Tá? Nós temos uma TV de 65 polegadas no refeitório. E esses dias a porta do refeitório estourou. Então leva uns dias para você repor a porta. Ficou aberta. A nossa TV nunca ninguém vai mexer. Estava lá, sem o refeitório aberto. Ninguém vai mexer, ninguém vai estourar uma maçaneta, ninguém vai pichar uma parede, ninguém vai quebrar uma lâmpada. Tá? Porque há um sentimento de que a escola não é minha. Eu ia falar isso agora. Entendeu? Exatamente isso. A escola não é minha. Eu trabalho com todos os nossos alunos que a escola é nossa. Boa. É da comunidade. Entendeu? É da comunidade. O menino lá da Augusto Gró, lá embaixo, ele tem que ter aquele sentimento que a escola é dele. Entendeu? Aquele morador, aquela criança ali da rua da escola, ele tem que ter o sentimento que a escola é dele. Né? Então, eles passou-se a entender isso. A escola é nossa. A escola não é a escola do Alcione, não é a escola do professor X. A escola é nossa. Não é a escola do governo. Mas, que às vezes o pessoal tá bravo com o governo, vai lá depredar a escola. Não, a escola não é do governo. A escola é nossa, a escola é da comunidade. Então, eles entendem isso e todo mundo cuida. Senhor, isso tem um valor. Eu faço questão de destacar isso de início, porque, assim, olha, estou prestando bem atenção, olha o que acontece. O normal seria o quê? Não, então vamos aumentar mais a cerca, vamos botar mais arame para cima, porque não é possível que tenha alguém entrando nessa escola ainda. Cara, ele escancarou, ele deu a chave, pega a chave, está aqui a chave. Olha o que aconteceu. A escola não tem mais custeio de vandalismo, não gasta mais dinheiro público fechando buraco. Você, ao mesmo tempo, proporcionou à comunidade um espaço de lazer aos finais de semana. Isso vai afastar o jovem das drogas, vai trazê-lo para o convívio do esporte. Você é mestre nessa área, você é professor dessa área, você ensina os outros sobre isso. Mas é isso que está acontecendo, Alcione. Quando as nossas escolas fecham, infelizmente, o traficante adota esse menino. Sim. A praça esportiva vai se deteriorando pela falta de uso, muitas vezes. E, inclusive, a iniciativa privada agradece. Porque o soccer então, tem o seu espaço. Nada contra o soccer. Mas, meu Deus, tem gente que não tem essa capacidade financeira para pagar essa hora para jogar. Sim. E aí não pode jogar, está lá a escola pública, o município loca suas quadras e o Estado não pode assim fazê-lo. E você peitou essa realidade e você sabe, eu, enquanto gerente, comprei essa iniciativa contigo, correndo o risco de ser penalizado, mas sempre em favor do esporte, sempre em favor da comunidade. Nós não podemos entender o contrário. É o poste mijando no cachorro, literalmente, cara. Mesmo assim, a gente tem que conviver com a realidade que tem algumas pessoas que não gostam, tá? Muitas vezes, aquele que meramente vai pegar o manual, vai pôr embaixo do braço, e vai seguir o manual à risca, sem as possibilidades, sem o bom senso, entendeu? E você, às vezes, é perseguido, sim. Vão te chatear, vão te apontar o dedo, que o diretor está deixando entrar lá e fazer festa, o diretor está deixando... Não, sabe? Mas você tem que resistir. Né? A gente tem um propósito, a gente sabe o quanto é significativo para os moradores. Sem dúvida. Né? As igrejas tendem a se encontrar também dentro daquele espaço escolar. Né? Esse ano nós tivemos uma formação uma capacitação de professores, de pessoas que trabalham com escoteiros, né? A nível de estado, foi lá na nossa escola. Então, assim, começa a virar uma referência de quanto ao uso gratuito, né? Uma estrutura bem cuidada, uma estrutura boa, né? Sem dúvida nenhuma. Então, há um bom uso de tudo aquilo. E a comunidade vai tendo orgulho da escola. Eu sou do Hermann Raman. Essa é a minha escola. Orgulho. Isso bate no peito e ela se orgulha. Por isso ela cuida. Ela valoriza. O esporte foi fundamental para isso, sabe? Para resgatar a escola, para fazer com que eles tivessem essa sensação de que a escola é nossa, é minha, o esporte, tá? Porque chegar lá com toda a situação que a escola se encontrava, um prédio deteriorado,
conflitos, foi o esporte, sabe? Comprar o melhor uniforme para jogo. Por que não, né? Comprar o melhor uniforme, porque a gente chegava trabalhar, trazer as melhores pessoas para trabalhar treinamento, né? Conversar com o pessoal da Fundação Municipal de Esportes, trazer a melhor pessoa para dar treinamento, né? Então, futsal, karatê, tênis de mesa, a gente pegar e investir no melhor uniforme para o aluno, né? Bonito, né? A gente chegar lá no local dos jogos com um transporte pago. O aluno já se sentia diferente, valorizado. Daí a gente trabalhando esporte, a gente chegou a ser campeão do Moleque Bom de Bola, dos Jogos da Primavera, sabe? Eles voltam para a escola muito diferentes, sabe? Aquilo mesmo, assim, dele brigar pela escola dele. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Quando ele vê alguém que vai tentar arriscar alguma coisa lá, ele já não vai permitir. Sem dúvida. Né? E aquele conhecimento de você levar para os jogos, e lá nos jogos ele tem um acesso a uma competição, a uma norma que ele não fazia ideia. E ele chega e ele emprega na escola, sabe? Ele começa a ter uma outra conduta, desde como ele se comportar, de como ele andar, de como ele se modifica. E isso foi um processo de escola. A gente, todos esses anos, a gente sempre, com a parceria de outros professores de educação física, mas eu sempre estive presente, levar eles para competições, levar eles para aprender, né? Desde respeitar os demais, né? Então isso foi essa questão de ser apaixonado pela escola tem totalmente o esporte. Sabe? Eu compreendo perfeitamente que nós somos aqui os 3 escolas públicas do Estado, os 3, e particularmente posso falar do Edinho, por ser meu irmão mais novo, nós da realidade dificílima, onde nós jogamos Jogos da Primavera sem uniforme, o sonho era olhar o outro menino, ele tinha uniforme, nós não tínhamos, e aí ficava aquela, tu é de onde? Nós sempre naquela forma envergonhada, daí falava a escola, quê? De onde é que é essa escola? Então, olha que importante ter um uniforme, de você se... Nós sabemos disso perfeitamente. Então, isso é muito transformador, Alcione. Isso transforma a vida do jovem. Sabe? Quem não vive essa realidade não tem noção do que nós estamos falando. Mas é tão pouco e transforma tanto. Isso tem um resultado tão positivo. E, cara, não tenha dúvida que o que você está fazendo, você está influenciando na vida de muita gente positivamente. Mas muita gente mesmo. E todos ganham com isso. Todos ganham com isso. Todos ganham. Realmente a gente busca, também com a equipe de trabalho, né, da escola, os profissionais já trabalharam com a gente ao longo do tempo. A gente busca realmente assim colocar na cabeça, desde o menino mais carente, mais sem oportunidades, não, que as oportunidades estão aí, que basta que ele lute, que basta que ele se prepare, né? Nós temos até assim, nós temos um episódio do ano passado, agora 2022. Moleque Bom de Bola, né? Então assim, eu estava devendo levar os alunos para a escola, devendo entre aspas, né? Pela questão da pandemia. Nós ficamos ali 2 anos com restrições, sem participação. Então eu havia prometido para alguns meninos que quando passasse tudo, aquela fase, a gente iria. Então, a gente, assim, mesmo sem ter campo, futebol de campo para treinar, na maior dificuldade, nós conseguimos começar a treinar aos domingos à tarde. E esse ano de 2022 teve um inverno bem rigoroso. E nós fomos para treinamento muitos dias naquele dia mais frio e chuvoso, né? E eu tinha menino, que até um menino, ele era um pouco visto assim com um olhar de um certo preconceito assim pela escola, pelos professores, porque ele não gostava de estudar, ele não estava nem aí com nada, né? Quase não ia na aula. E nos treinamentos para o Moleque Bom de Bola, quando chegava aquele momento de a gente parar o jogo, pôr eles sentados para a gente conversar um pouco, ele era aquele menino que estava lá, focado em ti. Ele não desviava o olhar. E eu comecei a encorajá-los, né, e colocar situações de jogo e falar e tal. Quando chegamos na competição, aqueles meninos se transformaram, sabe? Apesar de ter anos na educação física e vários momentos maravilhosos, mas agora em 2022 eu tive uma sensação
muito maravilhosa, assim, novamente, sabe? Ver aquele menino que, de repente, ele era visto como quem... Né? Ele chegar na competição, ele se transformou. Ele parecia que ele treinava há anos, sabe? Ele saltava 3 metros de altura para cabecear uma bola. E ele caía no chão, ele já levantava rapidamente e não tinha... Então, aquela energia dele, tudo aquilo que a gente colocou no jogo, quando acabou a competição, a gente teve uma conversa e falou, tá vendo como vocês conseguem? Você pode usar tudo isso na escola, você pode usar toda essa tua força no trabalho, no estudo, né? É uma questão de você... Exato. E muitos, e principalmente esse que eu estava falando em questão, ele se transformou, entendeu? Vai se formar agora no 9º ano na escola totalmente diferente. Parece que não é aquele menino de antes, entende? Então, assim... Mas a valorização que vocês deram, sabe? A valorização. Valorização. Ele é do esporte. Ele é um menino do esporte. Então, até então, talvez nunca ninguém veio e deu esse apoio. Quer dizer, é muito mais fácil. Não vai dar nada. Aquele ali um já passa para o outro. E aí tu vai negativando. Chegou alguém, deu a mão, estendeu. Olha o menino. É o craque do time. Tu está falando, é o craque do time. Pelo jeito, era o menino que desequilibrou nas partidas. Desequilibrou. Aquele que você acha que não vai render nada e ele te surpreende lá, sabe? Que daí você está na beira do campo, te dá uma alegria de você olhar, você não acredita. Pô, o menino está fazendo tudo aquilo ali. Mas não foi só um, não. Teve vários, sabe? E... esse processo todo que eu estou falando, eu estava falando do aluno transformar. A gente trabalha quanto a escola, professores. Professores, desde o pessoal da limpeza, desde o pessoal da cozinha. Quando nós temos a nossa formação, muitas vezes é deixado um pouquinho de lado, só seguir roteiros, cartilhas, roteiros que já vêm pronto, né? E a gente vai trabalhar com os professores mais a questão humana. Que a gente vai trabalhar a mente do professor, primeiro, para ele se sentir bem, para ele estar saudável mentalmente, né? Porque como que você vai pegar, muitas vezes, também que é o erro, né? A escola muito técnica, muito burocrática, chega uma formação, o professor já está cansado do mesmo, é mais do mesmo o tempo todo. Você meramente chegar para ele com mais manuais. Vamos reler a BNCC. Vamos trabalhar a portaria tal. O resultado disso é o que, de repente, a gente vê em muitas escolas, sabe? Então, na nossa formação, a gente vai trabalhar isso. Mas a gente também vai valorizar um outro lado. Sabe? A gente vai fazer uma brincadeira com o professor, a gente vai fazer uma gincana. A gente vai trazer uma psicóloga para conversar com eles de uma forma diferente. A gente vai trazer alguém mais experiente para lá fazer um trabalho diferenciado, servir um chazinho, fazer alguma coisa relaxante, brincar, dar uma risada, trabalhar as questões emocionais com o professor, sabe? Embutir na cabeça dele o quanto ele é significativo para a vida daquelas crianças, o quanto ele é importante, sabe? E eu assino embaixo de novo, porque ele sabe, eu quando ia visitar as escolas, eu fazia um pente fino, falava de A a Z e não tinha como encobrir, porque o diretor não ficava presente em todos os momentos, e aí a verdade vem à tona. E a tua escola tem uma equipe, um espírito coletivo de equipe, e todo mundo sabe da sua missão. E até a nossa proximidade se deu por isso. Por isso, né? A tua presença na escola, né? Quanto a gerente de educação, que para a gente também é fundamental, né? Você não pode existir a escola lá e o gerente de educação, o coordenador de educação, não se fazer presente, não conhecer, não saber. O meu gabinete era nas escolas. Exatamente. Eu só ficava no gabinete mesmo pela burocracia. Fora isso era na escola. A burocracia nos prende. Que às vezes um pai, uma mãe, eles nos vê tão isolado, fechado numa sala, talvez não entendem que meu gabinete era nas escolas. Nos suga muito, né? Mas é assim, graças a Deus, nós tivemos uma proximidade. E tu lembra, se eu ia no ano de manhã na escola dele, no outro ano era tarde. Sempre para variar o turno também, para conhecer as outras pessoas. Não era isso? Isso foi fantástico. e essa dá um entendimento que realmente a gente trabalha em equipe. Sem dúvida, somos uma mesma equipe. Que nós somos da mesma empresa, digamos assim. Equipe. Sabe? Sem dúvida nenhuma. Se não existisse isso,
há uma impressão de que Sem nós dúvida. estamos distantes, né? Não. Eu sempre pensei o seguinte, Teossônio, mais importante do que você me mandar um ofício é eu estar lá em loco verificando contigo a situação. A gente poder conversar. Sem dúvida. Quanta situação já se resolve na hora, Sim. sem precisar burocratizar, É. e depois se perder numa gaveta. Porque assim, ó, na escola nós lidamos com humanos, Lógico. né? A Nós educação temos, é isso, né? né? Nós temos, não tem como mensurar algumas questões da escola, né? Há muita dificuldade de lidar com as crianças, lidar com os professores. Então, assim, ó, quando a gente tem uma proximidade com quem está acima da gente, na questão humana, na questão de poder conversar, isso nos reforça na escola. Isso nos dá uma segurança, uma garantia, sabe? E essa proximidade ela tem que sempre existir. Sem dúvida, não pode nunca ser rompida, né? É. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa transformação. Já é uma década na frente da escola. Uhum. São realidades difíceis, nós temos muito isso em várias regiões, mas o Herman Hamann, realmente, graças a Deus, o teu trabalho, a toda a equipe que está junto contigo, ela é uma outra realidade. Vocês trabalharem é nítido. Fala um pouquinho só para eles perceberem, a nossa audiência perceber, o que era antes, e nem um demérito. Nós não queremos aqui denegrir ninguém que estava antes, mas qualificar o que você construiu. O que era quando você assume, o que é hoje a escola? Qual é a transformação que aconteceu? Na questão física, era um prédio muito depredado. Quase poucos recursos. Tecnologia, quase nada. Uma escola feia, mal zelada, que o aspecto dela, quando você chegava, já te impressionava negativamente. Pela falta de pintura, pela sujeira, pelas estruturas que não foram cuidadas, né? E dava inúmeros problemas. Então, e isso, consequentemente, assim, o aluno, a criança ou qualquer outra pessoa que convivia na escola via aquilo feio, ele acabava assim por não ligando para nada, e se ele pudesse, ele destruía mais ainda, né? E era um ambiente carregado, né? Parece que, ao invés da escola transformar a comunidade e fazer o seu papel de transformação, parecia que a comunidade estava mudando a escola, sabe? Impondo a sua forma, muitas vezes de violência, né? Existiam agentes de violência. E nós trabalhamos para afastar esses agentes de violência. Nós começamos nós tirávamos das floreiras da escola, do perímetro da escola, facas, garfos, canivetes, soqueiras, né? Nós tirávamos. Por quê? Ninguém defendia ninguém. Era cada um por si. Então, a gente começou um processo diferente. Arrumar a escola, afastar os agentes de violência, né? Levar as crianças para competições, para treinamento e conhecerem outras realidades. Mostrar para eles quanto eles tinham valor, né? Então, rapidamente, a gente conquistou as crianças com isso, mostrando para eles que nós estávamos lá como o protetor deles, né? Ganhamos as crianças. Consequentemente, você ganha os pais, né? Com o tempo, nós aprendemos na gestão que, infelizmente, algumas crianças estão à mercê da sorte no mundo, né? Às vezes não vai ter um pai, não vai ter uma mãe ali presente, né? Eles estão à mercê, né? Então eles dependem muito daquela escola, né? Então, assim, nós tivemos aquela transformação de uma violência, de uma depredação. Hoje nós temos, sim, uma escola bonita, cheia de recursos, né? Cheia de possibilidades. Nós estávamos, assim, a todo vapor de crescimento e de transformação, até a chegada da pandemia, da Covid-19. Tá? Ali fez com que nós regredíssemos muito, né? Porque nós sempre tivemos níveis de violência, nós sempre tivemos níveis de ansiedades, de depressões, né? Nós atendemos, sempre na escola, nós atendemos na questão da depressão, da ansiedade, não só as crianças, os pré-adolescentes. Nós sempre atendemos lá os pais, nós sempre atendemos lá os professores.
o período aí pós-pandemia, né, aquele 2020, né, que as crianças permaneceram longe da escola, isoladas e confinadas em casa. Às vezes permaneceram confinadas em casa num ambiente do pior possível, né, com uma má companhia, num ambiente insalubre. Retornando para a escola, nós estamos, a partir agora de 2022, nos deparamos com índices realmente de depressões, de ansiedades, de violências, de complexos, de traumas, em um nível muito alto, muito altíssimo. Até desesperador por vezes. Porque, assim, a gente imagina isso na nossa escola. Daí você pega aí o município de Blumenau, né, mais de 100 escolas, entre as particulares, as municipais, as estaduais, né? Como que o sistema de saúde vai conseguir trabalhar tudo isso? Uhum. Né? Nós percebemos que não é meramente encaminhar. Não basta a gente diagnosticar um problema lá na escola e a gente encaminhar. Esse encaminhamento é muito custoso, ele vai demorar muito. Existe uma demanda muito grande. Nós estamos cientes que esse trabalho, retomar algumas coisas tal, na escola, sabe? A gente atende muita criança, muito pré-adolescente, com muitas dificuldades, com crise, sim, de ansiedade, sabe? Que é o momento da gente parar, da gente chamar, da gente conversar, da gente ver o que está acontecendo, da gente chamar o pai e a mãe para conversar, às vezes corrigir o pai e a mãe de algum problema, de alguma postura frente ao filho, sabe? Então, assim, nesse período de 10 anos, a gente passou de uma reconstrução de escola e de ambiente de escola. Pandemia nos gerou um outro problema, ou tornou o problema assim, numa dimensão que a gente está tendo que se preparar, né, ter uma outra visão de tudo. Reeducar, né? Reeducar, para a gente conseguir estar trabalhando na escola, sabe? Porque realmente dificultou muito, tá? Muita dificuldade. Né? Mudou. O mundo mudou. Né? As crianças mudaram muito, logicamente, né? Mas assim, por sentido negativo. Uhum. Tá? Sentido negativo. A gente viu, e eu considero alguns fatores que desencadeiam os inúmeros problemas, né? O confinamento, claro, né? Muitas vezes ficando num ambiente de dentro de casa que talvez a mãe, o pai, num momento de muita pressão na vida, dificuldade econômica, medo, né? Acaba transformando o ambiente de dentro de casa num ambiente muito pesado, né? Vícios, né? Vícios, né? Vícios, né? A questão às vezes dos abusos, sabe? Aumentaram, né? E essa violência doméstica, né? E essa criança retornou para a escola com essa carga, tá? Sem dúvida. Eu tenho um menino assim que sempre foi aluno nosso e tinha diante de nós, professores, nos conselhos de classe, ele era considerado um aluno normal como qualquer outro. Pós-pandemia, voltou todo diferente. A mãe já levou o diagnóstico para nós que ele tá com autismo, sabe? E nós estranhamos, porque o menino não tinha nenhuma deixa, nenhum sinal daquilo. Pós-pandemia, ele voltou para nós outra criança, sabe? Então, assim, a gente estranhou muito isso, né? Derivado de casa. Também, assim, quero repassar a minha opinião diante da minha visão quanto escola, né? Quanto a crianças e pré-adolescentes. A questão da tecnologia, sabe? A tecnologia é fundamental para o meu trabalho, para o seu trabalho, né?
o Sheila, né, o Edinho ali, né? Não tem como a gente trabalhar sem a tecnologia. Agora, a tecnologia, do jeito que está sendo repassada para as nossas crianças, nossos pré-adolescentes, totalmente prejudicial, insalubre, sabe? Que está, sim, potencializando as ansiedades e os problemas. Sabe? A criança, o pré-adolescente, ela não tem uma formação ainda suficiente para ela receber determinados conteúdos. Saber lidar com isso, né? Saber lidar, sabe? Daí, assim, pandemia, ambiente dentro de casa carregado, vícios, abusos, né? Grito, pressão, né? De repente, celular na mão de todo mundo, com acesso permitido a qualquer conteúdo. Livre acesso, né? Livre acesso. Receita para tudo dar errado. Tá? O pai e a mãe deixando de conversar com o filho, deixando de brincar, deixando de conversar entre família, deixando de brincar, fazer as brincadeiras, né? Dando o celular para o filho se isolar, no sofá, na cama, né? Jogos totalmente impróprios, né? Sem limite de tempo. Porta do quarto fechada, né? Privação de sono, sabe? A gente vive isso na escola, gente. Privação de sono, está na cara que a criança ou não dormiu, ou dormiu muito pouco, no outro dia vai para a escola, nitidamente assim, que ele está fora, o corpo dele está lá. A mente dele, ele nem ligado está, sabe? Sinais de privação de sono. Da gente ter que encontrar crianças debruçadas sobre a carteira, dormindo, porque de madrugada, ou com a permissão ou não dos pais, ficaram olhando sites, olhando coisas, e a hora passa, e se perderam da hora, e não dormiram, daí a pouco é a hora de chegar para a escola. Privação de sono, sabe? Muito comum hoje em dia. Muito comum. Muito comum. Daí, até essa é uma curiosidade para falar para vocês, eu como profissional de educação física. Eu sempre trabalhei treinamento. Daí eu tinha um grupo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, dava treinamento de futebol para meninos do 6º e 7º ano. Você marcava o treino 13h. Meio-dia eles já estavam lá. Eles já estavam lá subindo na árvore, subindo na cerca. Se encontrasse uma bola, eles já estavam correndo com a bola. Comportamento totalmente natural para a idade, para um menino do 6º e 7º ano. 12, 13 anos, né? De repente, totalmente deslocado daquele grupo, chegava um outro aluno. Atrasado, andando bem calmo. Você estava ali com o grupo, já treinamento, começando o treino, aquele lá ficava isolado, lá num canto escorado no muro. Opa, comportamento anormal. A gente ia conversar entre os colegas, chamava ele, diagnóstico daquele comportamento. Uso de droga. Muitas vezes maconha. Deixava o cara zen, tranquilo, de boa, ele não tinha mais pressa, ele já não se importava mais com o treino. Ele estava lá, sossegado no mundo dele. Olha que dado interessante. A criança hoje, isso que eu dei o exemplo do treinamento, eu vou até falar, lá no Canto do Rio, lá no Progresso. Isso aconteceu de fato, mas eu poderia citar vários outros. Há 14, 15 anos atrás. Agora, momento de agora. Pós-pandemia. Pós-pandemia, com acesso livre à tecnologia, toda criança pré-adolescente com o celular na mão, tendo acesso em casa, né, privação de sono, você vai dar o treino. Com a mesma faixa etária, 6º, 7º ano.
Primeiro, que hoje em dia já vem a metade dos alunos do que vinha antes. Se lá 15 anos atrás vinha 40, agora vai vir 20. 20 já não comparece para o treinamento. Por quê? Precisa ficar em casa com o celular. Precisa dar atenção às redes sociais. Precisa jogar online. Ponto. Já diminui. De repente, você está trabalhando o treinamento com os 20, chega o fulano, bem lento, bem zen, bem desatento. Já não é mais a maconha. A tecnologia, o uso do celular, a privação de sono, jogo online em excesso. O mesmo comportamento daquele lá do passado. Tá? Ele já não está nem aí, o cérebro dele parece que já não está para o jogo, ele já não liga mais para aquilo já não envolve mais ele não quer participar. E o pai e a mãe atestam aquilo. A escola cheia de atividades. Nós temos na escola karatê, com uma das melhores professoras do estado. Futsal, violão, dança. De 20% a 30% dos alunos da escola fazem alguma dessas atividades. 20% a 30%? A minoria. A maioria não comparece para fazer. Sabe? Vai ficar continua confinado dentro de casa. Continua com o celular. E os níveis de ansiedade estourando. Explodindo. Né? Então, nesse ano de 2022, uma mãe de um menino do 6º ano me procurou desesperada. Ela e o marido, eles só têm um filho. Né? Ele, então, no 6º ano, ela dizia para mim que, foi o relato dela, que ele, dentro de casa, fechava os punhos e esfregava no piso áspero de casa. E ela falava assim, parece que ele tem uma raiva, parece que ele tem uma... Né? E daí eu devo ter ficado mais de 1 hora conversando para ela entender. Por que daquele comportamento? Sabe? Então vamos... Eliomar, você quanto piá, quanto criança, você podia correr na rua, você brincava de subir na árvore, você caía, você se machucava, você jogava futebol, tu brincava de esconde-esconde. Essas ações faziam com que o seu corpo liberasse inúmeros hormônios. Não só adrenalina, vários tipos de hormônios pela corrente sanguínea. E você liberava, você tinha uma vida ampla, né? Tu brincava, fazia tudo o que tinha que fazer. O menino de agora não pode sair na rua porque é perigoso. Não vai subir na árvore. Não brinca de esconde-esconde. Não brinca de pega-pega. Não joga futebol. Confinado, dentro de casa, parado, sentado no mesmo lugar. Verdade. Mexendo em tecnologia, fazendo jogo online, mexendo no celular. Aquele monte de hormônio que antes naturalmente era liberado na corrente sanguínea, não, contido nele agora. Contido. Sim. A quantidade de hormônios liberados, mínimos. Qual é o resultado disso? Os mais variados, mais ruins. Né? Desde a ansiedade. O menino pegar ao ponto de fechar os punhos e esfregar no piso, áspero. Né? A raiva que ele está contendo dentro dele, né? Muita energia contida. Sim. Ninguém suporta. Sim. Ninguém, nem o ser humano suporta isso. Tem que descarregar em algum lugar tem que isso. Descarregar. Né? Então foi passado esse relato para a mãe. A senhora tem que procurar. Põe seu filho no futsal. Põe seu filho no karatê. Saia caminhar com seu filho. Saia brincar num parque. Abandone o celular. Não dê celular para uma criança.
começa a solucionar os problemas. Tá? É isso que as pessoas têm que também ter esse olhar. Né? Eu tenho a minha opinião, é a minha opinião quanto à tecnologia. Né? Deve-se ter uma vigilância constante. Ô, Sony, e essa é a importância das pessoas entenderem de o que é ser pai, de fato, né? Porque, mas então aí o que acontece? O cara trabalha o dia inteiro, a esposa também trabalha o dia todo, isso é normal nos dias atuais, precisa sobreviver, perfeito. Só que à noite, por mais que você está cansado, você tem que dar atenção ao teu filho, você tem que repartir o teu tempo. Mas o que acontece na prática? Não, agora eu quero ver o jornal. Então tem a hora da janta, que a criança já não janta junto, já está lá no quarto confinada e vai continuar lá no confinamento. Na sequência vai vir o jornal. Não, quieto. Agora o jornal, as notícias do jornal. E daqui a pouco vai vir o sono na hora de dormir. E aquela criança está lá no mundo dela em paralelo, o tempo inteirinho, e literalmente você vai dormir e ela está continuando, ela está acordada ainda. Exatamente. Né? E aquela adrenalina que não baixa nunca, aquele jogo que estressa. E, cara, é um ciclo vicioso. Então, claro, não dá para se culpar os pais nessa origem assim, como se fossem criminosos. Mas tem que entender a amplitude de ser pai. Ser pai, ser mãe, não é só pôr o filho no mundo e dar condições financeiras dele se alimentar e estar na escola. Mas é acompanhar e estar realmente entendendo o que está ocorrendo, né? Essa dificuldade não tem a ver com questão econômica. Exato. Pode ser a pessoa com maiores condições do município, pode ser a pessoa com menos condições financeiras do município. O problema é igual. Exato. Às vezes você pelo cansaço, pelos compromissos de trabalho, né, conta, cuidar de casa, você deixar de reunir a sua família para você brincar e conversar, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com a criança. Estarem ali reunidos. Ir para uma mesa, ou para ajudar a fazer uma atividade escolar, ou para fazer as refeições. Né? Esse é o remédio para muita coisa. Né? Até naquele período, nós tivemos aquele desafio da baleia azul. Sim, foi crônico, né? Seríssimo. Que foi bem sério, um problema muito grande. Né? Existia um projeto, não me recordo em que local do país, mas chamado Baleia Branca, que tentava conversar e resgatar muitos pré-adolescentes que tentaram fazer alguma besteira, né, devido ao baleia azul. Sim. E quando conversado com eles relatavam que faltava na vida deles as coisas mínimas. Muitas vezes, ficar de mão dada com a mãe, sentar com algum familiar para assistir um filme e comer pipoca. Olha só, né? Sabe? Brincar de um jogo de mesa ali, né? Sentar com a melhor colega e conversar, rir de qualquer coisa. Os relatos de quem sofria eram esses, sabe? Nada fantástico. Não existia relatos de não me pagaram passagem para Disney. Isso não existia. Sim. O que faltou foi essas coisas mínimas, que parecem tão pequenas dentro de casa, mas deixou de existir. Exato. Sabe? E que está resultando nesses problemas. Nós estamos falando, de repente, aqui lá da escola Hermann Hamann, no bairro Nova Esperança. A mesma situação serve para todas. Na escola do centro ali, na escola privada, sem dúvida, na escola municipal. Se repete. Né? E aí, Alcione, o pai vai dizer o seguinte, ó, não, mas é o seguinte, ó, aqui eu sei que se ele não passar, o pau vai roncar. Então, eu estou em cima. Mas em cima de que forma? Ele não sabe nem a nota do filho. Ele vai lá no final do ano para questionar se passou ou não passou. Essa é a única variante que ele tem, é a única. Passou o ano inteirinho e ele não sabe quais foram as notas. Por que lá no final esse menino está com uma situação tão difícil de notas? Ele não acompanhou durante o ano. Exatamente. O quê? Mas tu está precisando de 8 para passar? Mas tu não sabias, pai? Passaram vários bimestres ou trimestres, de acordo com a escola que ele está, e tu não acompanhou nenhuma parcial? De certa forma, também eu não concordo com o resultado de sucesso seja apenas a nota alta. Perfeito. Né? Que é outra ilusão muitas vezes que se cria. Outra né? ilusão. Também a gente está trabalhando e formando um humano. Exato. Né? E ele tem que ter sinais de humanidade.
Ele tem que ter sinais de que se importa com as outras pessoas, Claro. se importam com os animais, se importam com o mundo, né? Não meramente a nota. E esse se importar com as outras pessoas, se importar com o mundo, se importar ali com os animais, se importar com os colegas, começa com o pai e a mãe, né? E é claro que o pai e a mãe, numa proximidade, tendo uma conversa, estando presente na vida dele, consequentemente, a tendência é que a nota também vai melhorar. Com certeza. Também vai atingir, sim, os níveis, né? O que não dá é para achar que o mundo vai cuidar do seu filho, que a tecnologia vai ensiná-lo tudo o que precisa, porque não vai, né? Todos nós precisamos do seio familiar, todos nós precisamos do pai, da mãe, da avó, do vô, do tio, dos irmãos, né? Dos amigos, da proximidade, do toque, da conversa, né? Da brincadeira. Sem dúvida. Né? É isso aí. A gente vai se aproximando aí da nossa reta final e a gente abriu lá uma caixinha de perguntas para a nossa audiência. Chegou 2 aqui que eu separei, as mais interessantes. Uma da Emily. Lembrar que esse quadro, né, acabei esquecendo, é patrocinado pela Etiquetas Dalla. Tá aqui o QR Code na tela para você ir direto lá para os contatos da Etiquetas Dalla. Grande abraço aí para o Sr. Jaime que está conosco. A Emily mandou o seguinte: o que mais lhe traz felicidade no resultado do seu trabalho como diretor? Emily, o que move a gente trabalhar na escola, o que dá alegria, que faz a gente ir lá todo dia, é ver a felicidade das minhas crianças, sabe? Seja porque eles estão nas amizades que eles fazem, né? Quando a gente trabalha os professores para que os professores saibam conversar com eles, que eles vêm com essa alegria, eu vou encontrar o meu colega, eu vou encontrar a professora, eu vou ter uma merenda gostosa, um lanche gostoso. Quando ele passa a dizer para nós que se não vai ter aula, eles reclamam. Entendeu? Se chegar a hora de ir para casa, eles ficam tristes. Que se falar em férias, muitos reclamam, vou ficar sem vir para a escola. Então, esse retorno que a criança te dá, sabe? E os abraços que a gente ganha todos os dias. Né? Eu falei muito dessa questão de ansiedade, da depressão. Eu costumo dizer assim, às vezes uma menina, a Emily, quando bebê, todo mundo pegava no colo. A Emily, criancinha, todo mundo dava a mão para levá-la a passear. De repente, a Emily está pré-adolescente. Ninguém mais pega no colo. Dificilmente vai andar de mão dada, ou porque o pai e a mãe não quer, ou porque a Emily ficou com vergonha. Daí as questões de mudança hormonal, né? A menarca, a questão do adolescente ser cheio de complexos, isso muda muito a cabeça. Isso faz com que ela fique num momento de muita dúvida, de sofrimento, né? E a gente poder trabalhar isso na escola, e a gente poder mostrar para eles que eles pode confiar na gente, pode vir conversar, pode vir abraçar. Na escola nós vamos abraçar, tá? É trabalhado com os professores, e nós temos isso muito comum na escola. Não pegam, em casa não abraçam, em casa não pegam no colo. Na escola a gente vai abraçar. A gente vai pegar na mão, a gente vai dar confiança para eles. E isso traz resultados, sabe? Da alegria deles, da satisfação que eles têm com a gente, da confiança que eles têm com a gente. Então, Emily, esse é a satisfação, sabe? É a alegria que nos faz retornar lá e saber que a gente está fazendo o trabalho de forma correta. Legal. E de encontro com essa pergunta, a Jaqueline deixou assim, o que você quer deixar de legado para os alunos que passaram pela sua escola? Agora, no final de 2022, eu tive uma ex-aluna que a gente perdeu o contato por alguns anos, e ela me procurou no Facebook, para então daí ela conseguir meu número, para ela me mandar a seguinte mensagem. Ela foi uma aluninha minha, uma ex-atleta, assim, que treinou futebol. Ela concluiu o curso de Educação Física.
Então ela veio, deixou uma mensagem lá primeiro lá na rede social, depois que eu fui a pessoa que ela se espelhou para chegar naquilo. A A inspiração, entende? Isso é forte. É forte. E ela me mandou umas mensagens assim muito, né? E isso é o desejo que eu tenho para todos lá da escola, sabe? Todos lá da escola, de repente aquele com a família mais desestruturada, com uma questão econômica muito pequena, né? Que mora lá na última casinha do bairro. Ou para aquele que tem um pouco mais de estrutura, com o pai e a mãe, com dinheiro. Eu desejo que eles aprendam comigo e com os professores da escola de uma forma que eles tenham essa coragem para mudar, sabe? Não é porque nós nascemos pobres, nós vamos morrer pobres e miseráveis. Não, nós podemos transformar tudo, né? É isso que a gente tenta passar para eles. O legado é esse, deles acreditarem que todos podemos. Perfeito. Basta que você tenha coragem, que você se prepare, que você enfrente o mundo. Não é fácil para ninguém, né? A vida não é fácil. Viver é muito difícil, né? Ainda bem, porque essas dificuldades que nos preparam. Valoriza, né? As vitórias, inclusive. Exatamente. Chegar num momento que a vitória é mais prazerosa por ter passado tanta dificuldade, né? E é isso que eu tento passar assim para eles, sabe? Talvez os maiores líderes do município ou do estado, daqui a um tempo, estão lá saindo do Nova Esperança. Com certeza. Sendo formados. Sendo formados por nós. É isso que eu tento encorajar. No mínimo, cidadãos conscientes Exatamente. e responsáveis, né? Daí por diante só vem coisas boas. E nós temos belíssimos exemplos já, Sem dúvida. sabe? Sem dúvida nenhuma. Maravilhosos. Eu queria pegar nesse gancho, a gente já passou de 1 hora de programa, queria ir encerrando minha participação fazendo uma pergunta relacionando com o esporte. Porque dentro do esporte a gente aprende muita disciplina, a gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende valores que, seja para se tornar um profissional do esporte ou para qualquer outra área, isso é um aprendizado que fica. O que tu vê assim da importância do esporte para o empreendedorismo, né? A gente vê grandes empresários, Abílio Diniz e por aí vai, que já são senhores de idade e até hoje jogam seu tênis, praticam o seu esporte, porque isso faz com que a sua cabeça se permaneça aberta, permaneça focada. Como é que você, como um profissional de educação física, vê esse lado para o empreendedorismo? Para mim, não tem. Você precisa de estratégia, né? A vida de empreendedor, você se lançar, ter essa coragem de você pegar e começar algo, você tem que ter uma coragem, você tem que ter as suas estratégias, né? Você tem que analisar tudo. Não tem como ter essa coragem, essa estratégia, se você não ter aprendido algo com o jogo. Verdade. Sabe? Para mim, desde o xadrez, eu sempre trabalhei para que meus alunos aprendessem xadrez. Sabe? O xadrez você vai usar para qualquer outro esporte, né? Para a gente chegar no momento do jogo, antes do jogo, a gente fazer uma análise mental. A gente mentalizar como é que vai ser o jogo. Situações de jogo. A gente planejar, a gente visualizar, né? Tudo isso o empreendedor precisa. Verdade. Né? Se você não planejar, se não visualizar, não vai sair. Verdade. Sabe? Então, quando eu vejo o jogo, a prática de esportes, né? Trabalhar a educação física na escola, eu estou pensando nisso, tá? Eu estou pensando nisso. Trabalhar o humano da forma mais completa possível, né? Desde que ele tenha um condicionamento físico bom, para que ele tenha qualidade de vida, para que ele tenha uma mente saudável, para enfrentar os desafios, os problemas, né? Para que ele tenha uma coordenação motora, sabe? Para ele chegar, né? Ter o jogo de cintura, saber resolver situações que aparecem, né? Então, assim, quando eu estou trabalhando isso na educação física, desde pequeno, com a coordenação motora, com pequenos jogos, posteriormente com esportes, pensando que ele tem um potencial de empreendedor também. Porque
ele vai usar na vida empreendedora, né, nos desafios, ele vai usar tudo aquilo que ele pode sim ter trabalhado no esporte. Embora ele possa trabalhar numa empresa, ou ele possa trabalhar para si só, ele não consegue fazer nada sozinho. Verdade. Ele tem que ter uma rede. Ele tem que ter uma rede de pessoas que vão ajudá-lo, que vão instruí-lo, né? Ele tem que, de certa forma, também trabalhar com um grupo, trabalhar com uma equipe. Também, no esporte, a gente, né, vai trabalhar essa visão nele, essa mente dele. Né? Sem dúvida. Ô, Sônia, também para me fechar, o tempo urge, a gente podia falar tanto tempo aqui, Exato. e eu queria dizer aos meus colegas diretores aí, o senhor está representando a vocês todos. Podia trazer tantos outros diretores aqui, competentíssimos, pessoas abnegadas. Está aqui o Alcione, representando a todos vocês. Então, meu abraço especial a todos os colegas diretores. Pode ter certeza que o carinho, o apreço da mesma forma. E aqui um representante fiel dessa competência, com toda certeza, que está muito bem honrando a toda a classe. Representante fiel, porque assim, eu prezo muito pela rede que eu trabalho. Sem dúvida. Tá? Eu acredito muito nos meus colegas de trabalho, os demais diretores, né? A Coordenadoria Regional de Educação, a gente, queira ou não, a gente tem que apostar, acreditar, né? É um time. Né? Os professores, então a gente vem aqui também para representá-los. Meu né? abraço, inclusive, ao pessoal da coordenadoria. Na minha época era Gered, hoje é coordenadoria. Um abraço ao pessoal todo lá que... O pessoal continua mesmo, só muda a nomenclatura. Sim. Minha última pergunta. Querido ou não, diante de tantas situações que você faz, e nosso tempo aqui não permite mais ficar detalhando tantas situações, mas você tem todo um histórico muito positivo, eu assino embaixo. Só que não tem recurso para isso tudo. Literalmente, seja do Estado, seja daquilo que vem pela própria PP, com o esforço dos pais, com aquela contribuição espontânea. Você tem verdadeiros parceiros. Sim. E isso é muito legal. Eu queria que você agora comentasse um pouco sobre isso, deixasse claro aqui, fique muito à vontade para citar quem você quiser, mas você tem vários parceiros, pessoas e entidades que você trouxe para a escola, para o Hermann Ramann, que poderiam estar longe, inclusive, do teu educandário, e você conseguiu captá-los. Então, por favor, minha última pergunta é essa, fica muito à vontade para poder enaltecer as parcerias que lá são desenvolvidas. Perfeito. Perfeita pergunta. Porque, assim, nós temos um planejamento, né? Até para conhecimento de todos, quando eu vou iniciar a minha gestão, ou quando eu vou apresentar meu plano de gestão para a comunidade, ele tem que estar lá dizendo o que eu vou fazer em 4 anos. Na questão financeira, na questão física, no administrativo e no pedagógico. Tem que estar escrito. Tem que apresentar antes, tem que ser votado. Depois eu tenho que pôr em prática. Então, é assim, a questão financeira para a escola pública, ela nos atrasa. Porque, assim, nós temos um monte de necessidades, nós temos um monte de coisas planejadas, só que o dinheiro vem em gota. Os recursos vêm em gota. Então, para pôr em prática aquilo que você vai demorar muito tempo. Mas você tem que persistir e, de repente, fazer um pouco por ano, né? Nós estamos com um exemplo lá, a nossa horta da escola, a horta Jardim Comunitária lá. Nós iniciamos ela em 2016. A gente ainda não a concluiu, porque a gente tem que fazer um pouco por ano. Com recursos, ainda que melhorou hoje em dia, tá? Por parte do Estado, tem o cartão Cipesc, que há alguns anos atrás não existia. Então, hoje tem o cartão Cipesc, que você pode comprar material, e tem o cartão Cipesc, que você pode pagar serviço. Se você fosse ver isso há 7 anos atrás, isso não existia. Então, era mais difícil ainda, né? Daí você junta um pouquinho do cartão Cipesc, você pega um pouquinho de PDD, que é um recurso federal que vem bem pouco, né? Daí a colaboração das famílias, logicamente, você não é só o fato de você estar numa comunidade carente, que a contribuição é pequena. Isso é em qualquer lugar. Você tem que ter formas de envolvê-los, né? Formas de chamá-los, né? Então, a gente consegue um pouco de recurso, sim, de doação da comunidade dos pais. Mas nós temos os parceiros. Tá? Nós sempre tivemos na escola, existia muito presente no município do Blumenau
as soroptimistas, um grupo feminino, né, que é internacional, existe ainda e tal. Em Blumenau, por algumas questões, elas estão trabalhando no sentido mais online ou encerrando as atividades em Blumenau, por uma falta de reposição das pessoas. Mas elas foram muito presentes na vida da escola, né? As senhoras de Rotarianos, da Associação de Senhoras de Rotarianos, a Casa da Amizade de Blumenau, sempre parceira da escola, sempre presente, atendendo a gente em muitas dificuldades, sabe? Muitas necessidades da escola, suprindo em algumas questões, né? E parceria, sim. A gente, assim, quando a gente trabalha bastante, é natural que a gente faça amizades, até com empresários. E o empresário, ele te acompanha. Tu trabalhava em determinada escola e ele via que você fazia um trabalho para as crianças, ele te apoiava lá. Hoje você está lá no Hermann Hamann, ele te conhece, ele conhece a pessoa que você é, ele continua te apoiando lá. Frente a uma dificuldade da escola, você pode chegar para ele que ele vai estar ali para te ajudar também, para te dar um suporte, sabe? Então, assim, a gente consegue fazer muito mais, né? Com esse auxílio de vários, assim, desde os teus amigos, desde a Casa da Amizade, desde as soroptimistas, né? Daí vem o Instituto Gigantes da Ecologia, a gente se aproxima, faz uma parceria, né? Daí a gente vai assim, a Central de Penas Alternativas do Fórum, né? Encaminham para nós muitas pessoas para pagar alguma pena em hora, né? Que acaba ajudando muito na escola. Então a gente consegue sim fazer mais com as parcerias, com uma rede, tá? De amigos, de conhecidos, de empresários, de entidades do município, né? Daí Fundação Municipal de Esportes, Fundação Pro Família, né? Quanto mais entidades, quanto mais pessoas você fazer contato, você ter uma proximidade, maiores serão as possibilidades da escola. Daí sim você acaba fazendo uma escola diferente, sim. E essa é a diferença de correr atrás, porque sem recursos, aí realmente você verifica quem é quem. Eu sempre falo, para encerrar minha participação, mas eu fui gerente regional de educação sem um centavo. Sim. Por mais dificuldade que ele tinha de recurso, imaginei eu gerindo toda a rede, não tinha orçamento. Não é igual uma secretaria municipal que tem recursos próprios. Nossa, em Florianópolis. Para qualquer centavo, para qualquer situação, você literalmente tinha que bater na porta dos outros. E sola de sapato nunca me faltou. Tu lembras do Masterchef? E também eu lembro muito, teve uma palestra muito interessante da tua época lá no Doutor da Unicelv. Da Unicelv, né? Que aquilo é um diferencial. Abertura do ano letivo. Abertura do ano letivo, que lá fazia uma diferença para a gente, sabe? Uma oxigenação, um oxigênio para a gente fazer. Era uma tarde para rir, uma tarde para descontrair. Tinha a hora da seriedade, mas tinha a hora também da descontração, né? E tudo na parceria. Tudo literalmente do 0 a 0, na parceria, buscando as pessoas, pedindo o apoio, buscando as alternativas, que é o que ele faz na escola. Não é o modelo ideal, não, porque o Brasil paga muito imposto. Nós deveríamos ter um apoio maior, evidentemente. Mas o que adianta? Ou você senta e chora, ou você assume a função que você ocupa, veste a camisa de verdade e ajuda a transformar a vida das pessoas. Só pôr o manual embaixo do braço, seguir, arrisca o manual e choramingar pelo que não dá certo, não adianta, né? Então, assim, realmente a gente, em algumas situações, você vai ter que... Agora, do contrário, é aquela menina da educação física que te agradeceu, que disse que você é inspiração e da qual representa muitos outros alunos que não têm a mesma visão de poder lhe agradecer. Mas internamente ela sabe o quanto você modificou a vida dela. Modificamos. E isso não tem preço. Ensinamos consciente e inconscientemente. É isso que fica. Então, de novo, nossa homenagem a todos, professores, colegas de educação, auxiliares de direção, secretários, pedagogos, diretores, funcionários em geral, merendeiras, serventes. Minha mãe foi merendeira há muitos anos. O maior orgulho disso. Modificou a vida de muita gente. E é para isso que nós somos professores. Eu me lembro uma vez, vou encerrar agora a minha participação definitivamente, mas eu tinha muito essa fala, tu deves lembrar, eu estava gerente, professor jamais vou deixar de ser. E um dia me veio um recado nesse sentido, aí ele disse que
eu era acima dele, aí os que estavam acima de mim, veio um recado um dia para mim nesse sentido, olha, isso não é uma fala muito boa de se fazer. Aí mesmo que eu fazia. Sim. Porque é a mais pura realidade, está no coração. Tá no eu coração. sabia que eu entrei gerente e eu sairia em algum momento. Faz parte. Professor jamais deixaria de ser, porque aí é de mim. É como o Alcione. Uma hora vai sair da escola, uma hora vai deixar de ser diretor e faz parte desse momento. É salutar que isso aconteça. Professor, ninguém tira de você. Não. Jamais. Mesmo aposentado, amanhã depois, professor, sempre seremos. E assim nós escolhemos e queremos ser da mesma forma reconhecidos, né? Orgulhosamente. Nós escolhemos ou fomos escolhidos, né? Uma mensagem para os meus professores, né? Os professores que trabalham comigo, ou trabalharam em algum momento, ou estão trabalhando, vão trabalhar agora em 2023. Nós temos que estar lá, de fato, para cumprir a nossa missão, professor, sabe? Para a gente transformar realmente. Você tem que estar lá apaixonado pela escola, apaixonado pelos seus alunos, né, pelos colegas de trabalho. Só para fazer de conta ou pensando numa remuneração apenas, realmente não dá. Você vai ser infeliz, não vai transformar nada, né? De repente não é para você, né? Porque quem entende realmente a missão de professor, ele vai ser diferenciado. Aí a remuneração e qualquer benefício que vem é consequência. Entendeu? Vai ser feliz. Vai ser feliz por estar lá na escola, vai viver bem, vai ter qualidade de vida, né? Vai ter saúde. É isso, Edinho. É isso aí. Muito bom, né? Uma aula de verdade com o professor Alcione, para você se inspirar, para você buscar o seu melhor, né? Para você buscar ser feliz no que você trabalha e fazer a diferença. Agradecer muito a participação do professor e agradecer nossos patrocinadores, até porque sem eles a gente não estaria aqui. Etiquetas Dala, né? Rótulos, ribbons, suprimentos em geral, @etiquetasdala. Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender? A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, @melhoresimóveisbnu, e também a Ótica Conforto Visual. São 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Agradecer a todos que estiveram conosco nesse episódio e ficar à disposição, né, ao longo desse ano para você sugerir indicados, sugerir convidados, sugerir temas. Esse conteúdo é para você, é gratuito e está sendo feito para você se usufruir da melhor forma e se inspirar, né, Sheila? É isso aí. E para você participar conosco, nos siga lá nas redes sociais, o Instagram e o Facebook no Topo Podcast. Lá você vai poder interagir conosco. E no YouTube você pode assistir as entrevistas todas aí desse último ano que passou. E no Spotify você pode ouvir aí à vontade. Esse sendo o primeiro programa do ano com a participação tão especial aí do professor Alcione, quero deixar uma frase que o diretor da empresa que eu trabalho costuma falar e que durante toda a entrevista eu fiquei pensando nisso e eu pensei, não, no final eu vou falar porque encaixa direitinho. Ele fala assim, não adianta ficar colocando baldes, tem que consertar a goteira. E eu vejo que é isso que tu está fazendo aí na escola e te parabenizo aí pelo trabalho. Muito bacana. Querida amiga Alcione, um orgulho muito grande mais uma vez ter tido você aqui. O primeiro programa do ano, realmente. Você é um batalhador, é um guerreiro. Eu sou testemunha total, fã do teu trabalho. A gente transformou num vínculo profissional uma amizade muito verdadeira. E que Deus te abençoe, te proteja, que continue te iluminando, você fazendo bem para aquela querida comunidade, da nossa querida Nova Esperança, a Toca da Onça para os mais antigos, para quem também conhece aquela região e que tanto precisa de um trabalho como o teu. Que a tua equipe, que vocês continuem muito unidos, que a tua comunidade continue orgulhando a rede estadual de educação e, acima de tudo, a comunidade onde reside, porque são pessoas valorosas, muitas com dificuldades, mas que com certeza juntas são... Olha, não tem como pará-las. Exatamente. Deus sabe o caminho de cada uma. Então, câmera e microfone para suas considerações finais e a tua despedida. Obrigado, Leomar, Sheila, o Edinho. Oportunidade, né, das pessoas terem conhecimento um pouco de como é a rotina de trabalho do diretor, os nossos desafios, né? Uma mensagem para a minha comunidade, que a gente consiga fazer um ano maravilhoso, né? Que a gente consiga desenvolver mais a escola e tornar um ambiente
muito saudável, de muita alegria para os nossos alunos, né? E para que todos nós tenhamos um ótimo ano, né? Com grandes desafios, mas sucesso e prosperidade no final. Para encerrar mesmo, eu não devia perguntar, mas vou dar uma deixa para ele. E o Grêmio? O planejamento não é bom, né? Assim, a gente sabe que pode ter uma felicidade, mas é momentânea, né? Isso é muito a cara do nosso futebol, né? A gente sabe que para qualquer um de nós, seja Grêmio, Flamengo, Palmeiras, é uma felicidade momentânea, né? Vai ter sucesso por um período ali. Mas pelo menos volta à Série A, né? A gente continua persistindo por paixão, né? Porque não é só fácil. Isso. Querido amigo, mais uma vez agradecer. Agradecer a você que esteve conosco, agradecer a todos que fazem um trabalho brilhante pela educação. Novamente, refluto. O Alcione aqui veio para tão bem representar aos abnegados colegas de educação, pessoas que fazem da educação seu sacerdócio do dia a dia. A educação não permite bico. A educação realmente ela precisa de dedicação. Eu sei que as dificuldades muitas vezes são altíssimas, o salário sempre precisaria melhorar, a estrutura nem sempre é aquela que a gente deseja, mas está aqui um exemplo, da qual todos juntos, percorrendo o mesmo objetivo, podem fazer a grande diferença. Eu, Alcione, quero dizer para ti, enquanto gerente, procurei fazer meu melhor. Sim. Que eu pudesse auxiliar aquela comunidade. Lá tantas vezes estive com muito orgulho. E quero ainda retornar. Não a função de gerência necessariamente, mas enquanto cidadão. Porque esse é o orgulho que fica. A gente passa, mas a gente pode olhar para trás e dizer, olha, atrapalhar não fizemos, mas sim podemos auxiliar e procurar fazer o melhor. E é assim que a gente vai crescendo. Sim. Só tenho boas lembranças, tá? Da proximidade, do acesso, né? Da conversa, da gente se sentir seguro que tem alguém que está ali para nos apoiar, está ali para, às vezes, nos corrigir, né? Isso é importante. E assim, você falou da questão do professor, né? Ser bico. Eu acho que o país tem que deixar dessa mania, né? Não dá para ser o político que vai lá fazer bico na política, né? Colocar as peças erradas nas funções erradas, né? Não tem como você trabalhar a economia sem colocar alguém com conhecimento em economia, trabalhar a educação sem alguém com conhecimento em educação. Assumir o cargo pelo cargo, né? Exatamente. Pela sede de poder, né? Não tem como você ter sucesso, né? É isso aí. Então, assim, e é claro que lá na escola a gente precisa que esteja no administrativo. Cada um no seu quadrado. Cada né? um no seu quadrado. Que daí é sucesso, né? Então foi uma aula em todos os sentidos, inclusive de empreendedorismo. E é isso que a gente queria. Obrigado a você, que esteja conosco mais um ano, que esteja conosco aí durante todo esse percurso, porque se o No Topo está continuando a existir, se ele está ganhando força a cada dia, é pela sua audiência, pela sua participação. Nos auxilie, compartilhe, curta, né? Encaminhe esse conteúdo de qualidade, que com certeza nosso único objetivo é este, é poder propiciar à nossa sociedade informações úteis, como hoje aqui mais uma vez foram dadas, e que possam agregar na sua vida. E você junto conosco, nós todos no topo, com certeza fizemos uma sociedade ainda melhor. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, um abraço muito especial e até o próximo episódio com mais convidados muito especiais. Valeu, até lá.